Nessa aula agora, é a aula 6 que a gente está entrando agora, e nós estamos tratando sobre genitivo e dativo, certo? São dois casos diferentes. Na última aula a gente falou sobre o nominativo e o acusativo, e agora a gente vai falar sobre o genitivo e o dativo. Basicamente, a gente vai ver que genitivo se trata de uma ideia de posse e que o dativo se trata de uma ideia de objeto indireto. Se você ainda não sabe o que é a ideia de posse e o que é objeto indireto, talvez você esteja pensando aí, poxa, mas talvez eu não seja o português suficiente para isso. Bom, o interessante das nossas aulas é que, talvez você tenha percebido, a gente sempre traz um pouco de lição de português para que você relacione isso também já com o grego. Com isso também hoje você vai ter vocabulário e vai perceber que a gente vai sempre escrever junto para poder analisar algumas palavras que são semelhantes no português e no grego também, para a gente fazer tudo isso junto, ok? Então que Deus nos dê graça, nos abençoe e até o final da aula. Vamos falar agora sobre o português e como a gente pode entender o português para fazer a relação entre o português e o grego, ok? Então, sobre o português, para que a gente indique posse, uma posse de algo em português, a gente utiliza a preposição de. Nesse caso dessa frase que você tem aqui, o apóstolo enviou o irmão para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, essa ideia do de, essa preposição de, indica que a igreja é da posse de Cristo. E é assim que a gente indica no português. A gente já usa isso, mas agora a gente só está pensando um pouco mais sobre isso. Mas no português você não precisa de muita gramática para entender como funcionam essas questões, porque isso é algo do nosso uso. O objeto indireto nós também utilizamos no português. Às vezes a gente só não sabe o nome. Mas o objeto indireto, para que a gente indique ele em português, a gente usa uma preposição antes do verbo. Então, na frase, novamente, o apóstolo enviou. Você tem aqui o apóstolo enviou o irmão para a igreja de Cristo. Quando você tem aqui esse para é uma preposição. Ou seja, antes do objeto, nós temos, que é a igreja de Cristo, nós temos uma preposição. E isso nos indica que é um objeto indireto. A gente vai falar sobre isso mais sobre isso nessa aula, mas esses conceitos precisam estar bem claros antes da gente continuar. Então, para indicar posse, nós utilizamos o de, e para indicar o objeto indireto, nós indicamos com uma preposição. O apóstolo enviou o irmão para a igreja. Enviou o irmão. Perceba que aqui você dividiu em duas categorias: enviou e o irmão. Perceba que há uma ligação, e é uma ligação direta. Você está vendo que aqui nós temos o objeto e aqui nós temos o verbo. Entre o verbo e o objeto, nós temos uma só ligação e ela é direta. Nada impede, nada fica entre o objeto e o seu verbo. Agora vamos para a próxima frase. Aliás, para o próximo ponto. O apóstolo enviou o irmão para a igreja. Percebam aqui novamente, dividindo, você tem mais uma ligação direta, mas aqui você tem uma ligação que não é direta. Aqui também é um objeto e ele, até chegar ao seu verbo, ele tem uma preposição que fica aqui entre ele. Então, se nós temos uma ligação indireta, nós temos um objeto indireto. Assim funciona no português a ideia de objeto direto e objeto indireto. Lembrem-se desses conceitos.
Você tem que lembrar desses conceitos porque eles vão ser fundamentais para o entendimento do substantivo. Mas nós vamos continuar nesse entendimento para que facilite para você. Então vamos lá. No grego, a gente vai ver que funciona um pouco semelhante. A forma de indicar posse em grego não é utilizando uma preposição, no caso de. No grego, a gente utiliza o caso genitivo. O caso genitivo é utilizado em grego para que a gente indique a posse. Então, nós não usamos o de para indicar que algo é de alguém. No português, a gente tem assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Filho de homem, é assim que a gente indica no português de homem, que isso é uma ideia de posse ou algo semelhante a isso. Há uma referência um pouco mais complexa para o português, mas a gente vai continuar chamando de posse essa ideia somente por uma questão didática, ok? Mas talvez se você conhece um pouco mais de gramática, você pode pensar que isso é um adjunto adnominal, e de fato é. Mas para os nossos efeitos a gente vai chamar de posse. Então, no grego tem kai, en, mesoton, lihinion, homoion, huion, anthropo. De homem e anthropo. É assim que a gente indica no português, aliás, no grego. Então, pensando aqui, como é que eu sei que isso está indicando posse? No grego, essa forma aqui, um ômicron e um y, ela me indica que esta palavra está no caso genitivo. Porque é assim que funciona no grego. Então, você está percebendo que nós temos uma palavra em grego para indicar, neste caso, duas em português. De homem, anthropo. Mas isso também não é tão complexo como você imagina. A gente vai ver que é só uma questão de tradução. Já as palavras-chave que a gente precisa falar também são aquelas que a gente tem que colocar antes da sua tradução, porque elas se associam com os casos. Então, nesse caso, a palavra-chave do genitivo para essa tradução, ok? Para a tradução é a preposição de e os seus relacionados, claro, do, da, dele, dela. Em todas essas palavras, do, da, dele, dela, nós temos uma ideia de uma preposição mais um artigo, mais um pronome, no caso de mais o, fica do, enfim. Para que você não pense que somente vai aparecer o de, mas também vai aparecer do, dele, dela e, enfim, mais ou menos com esse sentido. Então, dessa forma, vamos traduzir a seguinte frase para o português. Haute, gar, estin, re, agape, tu, theu. Vou ler novamente e é bom que você leia comigo. Haute, gar, estin, re, agape, tu, theu. Vamos traduzir essa frase. Vamos lá. Haute, eu já estou dizendo aqui que significa este. Então vamos colocar aqui este. Gar, eu já estou dizendo para você que significa porquê. Então, este, porquê. Estin, eu também já estou dizendo para você que significa é. Então, vamos colocar aqui é. Re é um artigo definido no caso nominativo. A gente já tratou sobre isso. E esse artigo, ele está no feminino. Então, este porque é mais... Deixe-me lhe explicar mais uma coisa. Ele está no feminino. Mas vamos olhar para a próxima palavra. Agape.
Agape, você já deve ter ouvido uma palavra semelhante a essa, nós traduzimos em português como ágape, ou transliteramos, melhor dizendo, mas ágape, você deve lembrar que ágape significa amor. Então, no grego, rei, agape é feminino, mas como nós vamos traduzir para o português, então, o amor. Este porque é o amor. Não se preocupe, a gente vai já fazer isso fazer sentido. Tu, tu é um artigo que está no caso genitivo. E theu também é uma palavra, e é a palavra originalmente theos, que nós já vimos, que significa Deus. Então, se theos significa Deus, e esta palavra está no caso genitivo, isso nos indica, como nós já falamos, que ela significa uma ideia de posse, porque é assim que é o caso genitivo no grego. Então, caso genitivo aqui nessa palavra. Desse modo, este é o amor de Deus. Eu já falei uma vez que no grego a ordem das palavras não faz tanta diferença no seu significado. Então nós podemos colocar este porquê aqui para o início. E aí ficaria porque este é o amor de Deus. Essa é a ideia do genitivo. Agora, a gente precisa falar também do caso dativo. A forma de indicar o objeto indireto no grego é utilizando esse caso dativo. Vamos ver como ele funciona. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Kai, legei, tou, anthropo, tou, ten, xeran, heira, erronte. Onde estaria, portanto, o dativo da frase em português? Lembre-se que o dativo ele traz uma ideia de objeto indireto. Vamos aqui à frase. Quando nós temos e disse Jesus, ou Jesus disse, o verbo é o verbo dizer. Aqui está o verbo. Mas quem diz, diz algo. Neste verso eu ainda não disse o que Jesus disse. Mas quem diz, diz algo a alguém. Então Jesus é o sujeito. O sujeito diz algo a alguém. A alguém, neste caso aqui, responde ao homem. Ao homem da mão ressequida, mas vamos ficar aqui com ao homem especificamente. Ao homem, você está vendo aqui que nós temos uma preposição. E nós já sabemos que se nós temos um objeto que para se juntar ao verbo tem uma preposição que fica entre essa ligação entre ele e o verbo, o que acontece? Ele é um objeto indireto. Desse modo, ao homem seria o que ficaria como a ideia de dativo em português. Já que nós não temos o dativo em português, nós temos, então, o objeto indireto. E é assim que funciona. Então, e em grego, nós já falamos também. Por exemplo, nós temos aqui to, anthropo.
Nós já sabemos que anthropos significa homem. Aqui é a palavra mais semelhante com anthropos que nós conhecemos. E deixe-me lhes dizer já que esse ômicron com esse iota que está aqui embaixo, ele está no caso dativo. Então, cai e disse, e no caso aqui, to anthropo, que significa ao homem. Ao homem, então, objeto indireto. Como você pode perceber aqui. A palavra-chave para a tradução do dativo é para. É claro que você pode usar outras palavras, outras preposições, mas a princípio a gente vai utilizar a palavra para ser a nossa palavra-chave na tradução. Então, sendo assim, nós vamos tentar traduzir a seguinte frase. Ουκ εψέωσο anthropos alá το Θεό. Deixe-me lhes dizer já rapidamente que esse ουκ aqui significa não. Εψέωσο significa mentiste. Mentiste. Não mentiste. Anthropos. Você já sabe que anthropos tem a ver com homem. Mas eu já estou lhe dizendo que anthropos está no dativo e está também no plural. Se o dativo é um objeto indireto e a sua palavra-chave é para, então nós temos não mentiste para, já que ele está no dativo, para, e está no plural. Então, para homens. Ok? Alá significa em português. Em português, isso mesmo. Mas e to Theou. To Theou também está no dativo, mas está no dativo singular. Theou, essa palavra lhe deve lembrar aquela palavra que nós já aprendemos antes, para Deus, que é a palavra Theos. Desse modo, se o dativo singular tem a sua palavra-chave para, nós vamos colocar aqui, para, e então, Theou, Deus. Deste modo, não mentiste para homens. Ουκ εψέωσο anthropos, para homens, alá, mas, το Θεό, para Deus. Assim, a gente tem esse formato em grego e em português. Então, agora sobre as terminações dos casos, vou falar sobre a terminação dos casos genitivo e dativo. Essas terminações que nós temos aqui são as terminações exatamente o que fica no final da palavra. Então, para o nosso nominativo singular, aqui nós temos o sigma final, mas para o genitivo nós temos um y. Para o dativo nós temos um iota e para o acusativo nós temos um ni. Para o nominativo plural, iota, ômega ni, para o genitivo plural, iota sigma para o dativo plural e y sigma para o acusativo plural. Isso faz mais sentido quando a gente olha para as palavras, e é o que nós vamos ver agora. Então, fique tranquilo com relação a esse paradigma, que nós vamos deixá-lo mais claro agora. Então, vamos lá.
Já os artigos, vamos pensar agora sobre os artigos antes da gente ir para as palavras, ok? Então vamos lá. Quanto aos artigos, a gente precisa falar sobre as suas traduções. A tradução dos artigos vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui RO e ele está no nominativo singular, tem a função de sujeito. Então, ele não vai ter mudança na sua tradução, somente O, no sentido de o rapaz, o garoto, essa ideia. Rei está no nominativo singular, só que feminino, então nós traduzimos como a, o nosso artigo definido feminino. Como nós não temos neutro em português, nós traduzimos como o. Já em tu, lembre-se que ômicron y tem som de u e não de ou. Em tu, nós temos um genitivo singular. Já vimos que o genitivo singular, a sua palavra-chave é a preposição de. Então, tu será de mais o. Do. A ideia de posse. Então, a casa do rapaz. Aqui nós temos também tes. Seria a preposição de, pois está no genitivo, mais a. Então, da. Isso. Tu, também, de mais o, seria do, no caso do neutro, já que a gente não tem neutro em português. O dativo, nós já vimos que a palavra-chave é a preposição para. Então, to, dativo singular masculino, seria para mais o. Ou talvez, como você quiser, pro. Pro rapaz, ele entregou para o rapaz. Vamos ficar com para o somente, fica um pouco mais formal. Então, te será para a. E to, neutro, para o. O acusativo singular, nós lembramos que tem o objeto, a função de objeto direto, então ton será traduzido como o. Ten será traduzido como a, porque o objeto direto não muda a sua forma no português, e em grego o. Nominativo plural, os, já que tem a função de sujeito, o predicativo do sujeito, as e os, no caso do neutro. Já no genitivo plural, se nós temos de mais os, nós temos dos. Genitivo feminino plural, de mais as, das. E aqui, de mais os, no neutro, dos. Dativo plural, lembre-se da palavra-chave para, então, tois será para os. Tais será para as. E tois, novamente, será para os. Tus é objeto direto, não muda a sua forma, então os, as e os. E assim nós temos a tradução dos artigos. Guardem esse tipo de tradução, porque nós vamos utilizá-la muitas vezes, já que os artigos aparecem inúmeras vezes no Novo Testamento grego. No nosso próximo slide, nós temos o paradigma completo com as palavras, certo? Então vamos lá, pensando aqui. A princípio, esse paradigma parece um pouco grande, mas a gente vai perceber justamente as semelhanças que existem nele. Então, por exemplo, masculino e neutro têm as mesmas terminações no genitivo e no dativo sempre, ok? Então, essas que estão em vermelho aqui, tu, logo, e tu,
logo. Veja aqui no neutro nós temos tu ergo e to ergo. Essas duas formas, conforme você vê, são idênticas nas suas terminações, o que nos quer dizer que eles vão ser sempre iguais, tanto no singular como no plural. Ton logon, tois logos, e por aí vai. Ton ergon, desculpe. Ton ergon, tois logos, tois ergos. Essa semelhança aqui que você precisa atentar. Perceba agora também esses iotas subscritos que você tem aqui, certo? Nos dativos. Aqui e também esse iota que nós temos aqui. A observação sobre isso é, no dativo, um iota sempre está presente em todos os três gêneros. No singular, o iota é subscrito. Então se você vir um iota subscrito em uma palavra, desconfie. Muito provavelmente essa palavra está no dativo. E ele vai sempre aparecer o iota, seja subscrito ou no caso do plural, ele está aqui sem ser subscrito, então nós o pronunciamos. Tois ergos, mas aqui como está subscrito, ele só aparece graficamente, mas sonoramente é to ergo. A próxima observação é sobre esse ômega ni que você vê aqui. Essa forma de ômega ni, ela é muito comum e simples, porque se você vir um ômega ni, você já vai perceber que todos os três gêneros têm as terminações ômega ni no genitivo plural. E vai ser sempre assim. Ômega ni, ômega ni, ômega ni, ômega ni. Isso nos dá a ideia de um genitivo plural. Agora para a regra dos substantivos. No dativo singular, o iota é subscrito sempre que possível. Lembre dessa regra. A regra do genitivo e do dativo, o masculino e o neutro serão sempre idênticos. E agora vamos para a ideia de tradução. Na tradução, você tem que buscar sempre usar as palavras-chave. As palavras-chave que nós temos são, para, que é a palavra-chave do dativo, e de, que é a palavra-chave do genitivo. Muito bem. Olhe sempre para a frase como um todo antes de traduzir. Então, é muito comum o aluno olhar para a frase e tentar traduzi-la sem antes olhar a frase toda. Então, ele vai palavra por palavra e isso vai dificultar no entendimento dele. Então, desse modo, quando você for traduzir, se preocupe em olhar o todo da frase antes de passar rapidamente para a sua tradução. E lembre-se também de dividir as frases de suas traduções. Quando você tem uma frase, divida ela em partes, para que fique melhor a sua tradução. Essa foi a explicação sobre genitivo e dativo, e espero que você entenda mais facilmente. Nas próximas aulas nós vamos continuar tratando sobre os casos e também sobre os substantivos. Vamos passar aqui rapidamente sobre o vocabulário. O vocabulário dessa seção que nós vamos tratar, do grego para o português, vamos lá, agape. Nessa lição já falamos sobre agape, você já deve ter ouvido, que significa amor. A próxima palavra é a palavra allos. A palavra allos significa outro. Você já deve ter ouvido na biologia, talvez, a palavra... Desculpe, estou confundindo aqui o português com o grego. Alelo. Alelo vem de outro, é uma ideia da biologia, e allos é
essa palavra que significa outro. Autós é o nosso pronome pessoal de ele. Ele, nós temos autós. Basileia, lembre-se que não é Basileia, mas Basileia significa reino. Há uma região, acho que da Suíça, que se chama Basileia. Então você deve lembrar que Basileia significa reino. Nós temos aqui, tanto em Agape quanto em Basileia, o que nós chamamos, nós já falamos sobre isso, é o artigo, neste caso, o artigo feminino. No vocabulário, nós vamos ter esse artigo feminino ou masculino ou neutro depois de uma frase, ou desculpe, depois de uma palavra, justamente para indicar qual é o gênero dessa palavra. O gênero da palavra no grego vai nos ajudar muito, tanto nos paradigmas, obviamente, quanto na tradução. Então você já sabe que basileia é um substantivo feminino, porque você está vendo um rei aqui de a do lado aqui da palavra. A próxima palavra, de, que significa mas. A palavra de aparece inúmeras vezes no Novo Testamento e significa mas. En é fácil de lembrar, já que em significa em português. Então, uma forma bem semelhante, em. Ergon, to, já que então é to, então é neutro. Você lembra de ergon? Você pode lembrar então de ergolatria, que é a adoração ao trabalho. Ergolatria. Ergo, você lembra de trabalho. Você pode ter uma mnemônica. Uma mnemônica é uma forma de memorizar uma palavra ou algum outro conteúdo. De ergon, você pode lembrar, se você quiser, de erguer. Certo? É só para você lembrar. Não significa que ergon significa erguer, é um substantivo. Mas somente que se você quiser lembrar, lembre que para você erguer algo, você precisa de trabalho. A próxima palavra é a palavra kairos. Você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar. Kairos significa tempo em português. E kairos é uma palavra masculina, já que está aqui com o ro. A próxima palavra é a palavra nun. Nun é a palavra para agora em grego. Nun, também em alemão, é a mesma palavra, significa agora. Isso para mostrar também que o grego também tem influência sobre outras línguas, bem como alemão, português, inglês, entre outras línguas. Ro, re e to são os artigos, nós já falamos o, a e o. Hoti, nós já vimos essa palavra hoje. Hoti é a palavra para porquê. U, uk, ur são a mesma palavra, só que às vezes elas vêm de formas diferentes. Às vezes vem com um capa e às vezes vem com um ri, mas a ideia é a ideia de negação. Não. Dependendo da palavra que vem depois de u, é que ele vai ter um ri ou um capa. Mas se você vir um ômicron e y juntos, e somente isso junto, você vai perceber, já vai lembrar que isso é um não. E a próxima palavra é a palavra hora. A palavra hora significa hora. É a ideia bem semelhante ao português, então fácil de lembrar. E rei significando então que hora está no feminino. Você viu, então, com a nossa aula hoje, que o genitivo e o dativo são ideia, respectivamente, de posse, o genitivo. Então, a gente viu que há uma palavra-chave que você deve lembrar para a gente traduzir o genitivo, que é a palavra de. E também a gente falou sobre o dativo, cujo caso
tem uma ideia de objeto indireto. E a gente também falou sobre uma palavra-chave, talvez você lembre. A palavra-chave é a palavra para, ou seja, uma preposição que vem antes do objeto e torna ele assim um objeto indireto. Então espero que você tenha gostado dessa nossa sexta aula. Realmente foi uma graça de Deus nos ter trazido até aqui. Então que a gente siga assim essas aulas, sempre lembrando caneta e papel na mão, exercício junto comigo para que a gente possa prosseguir no nosso conhecimento, ok? Então, Deus abençoe.